Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, do Instagram Doutora Saúde Mental. Eu fui aluna da Fabiola, da doutora Fabiola, no quinto e no sexto ano, em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, e hoje faço psiquiatria, estou no segundo ano. Eu vim trazer um pouquinho para vocês do que eu aprendi tanto na psiquiatria quanto na faculdade de medicina, tanto em relação à nossa saúde mental, quanto em relação à vida e algumas coisas que eu aprendi que eu levei para sempre comigo. A primeira delas foi que, além dos aprendizados que eu tinha com a doutora Fabiola, sobre a sensibilidade, a gente nunca perder a sensibilidade, a nossa capacidade de sentir com o paciente aquela dor, foi uma das grandes lições. E isso se traduziu em um dia que ela estava dando uma aula com a gente, para nós, e eu perguntei para ela o que ela fazia em casos muito tristes, se ela chorava junto. E ela me disse na maior simplicidade que quando um caso é muito difícil, que nós, dependendo daquele momento, nós podemos chorar junto, sim, com o paciente. E isso já me deixou encantada. Me fez entender um pouco que a medicina não é tão mecânica quanto parece, não é tão teórica quanto parece, e que as nossas almas podem sim aprender muito com a alma, com o corpo do outro paciente. A segunda coisa que me marcou muito foi uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer o Augusto Cury, que é um psiquiatra, e eu perguntei para ele, assim, como eu já queria psiquiatria desde sempre, perguntei para ele, olha, Augusto, né, doutor Augusto, Freud dizia que depois de um tempo que você passa olhando para um abismo, uma hora o abismo olha de volta para você. Então, como que você lida com tanta dor, tanta tristeza e não perde, assim, não se perde, não perde a alegria, não perde essa essência de esperança que você tem? E ele me falou também outra coisa que eu nunca vou esquecer, que foi assim: se um paciente, porventura, traz alguma história muito dolorida para você e aquilo te tocar, aquilo chamar a sua atenção emocionalmente falando, significa que existe algo dentro de você que ainda não foi processado, que não, você ainda não lidou e que ainda é muito difícil para você olhar para esse lado seu. Então, ele me disse assim, que ele usava muito esse contato com os pacientes sem ter medo, porque ele sabia que quando alguma história tocasse ele poderia levar isso para terapia, para Deus e conseguir organizar. Outra coisa muito importante para todos, mesmo que não, vocês não vão fazer psiquiatria, mas seriam esse tripé, que é o tripé que eu digo para os meus pacientes que é essencial. Se você que tem ou depressão ou ansiedade, ou não quer ter depressão, nem quer ter algum tipo de quadro ansioso, precisa se apoiar. Primeiro, o tripé da terapia. Sempre, sempre, sempre conversar com alguém, principalmente especializado sobre o que está acontecendo. A gente, na faculdade de medicina, a gente é condicionado a não, digamos, exprimir fraquezas, exprimir vulnerabilidade. Isso é muito ruim, porque nós temos fraquezas, nós somos vulneráveis, então não tem como a gente ir contra a nossa natureza. Esses sentimentos, eles têm que ser lidados de uma forma muito carinhosa, muito tenra. A gente não tem como a gente reprimir isso e virar robô. Isso é muito antinatural. Então, sempre tenham uma terapia, pelo menos uma vez na semana. Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, já puxando sardinha, que ela é mais tranquila, ela é mais abrangente, funciona mais rápido, principalmente para quem é estudante de medicina. Segundo de tudo, exercícios. Não deixem de se exercitar, façam o que vocês gostam de fazer. Tem um residente nosso que ele se encontrou na esgrima, então descubram o que vocês gostam, não tentem se encaixar em um padrão de exercícios e achar que vai ser aquilo o resto da vida. Não, exercício é para ser uma coisa gostosa, tem que ser uma parte boa e vocês entenderem que isso é para a saúde mental de vocês. E por último,
Espiritualidade ou hobbies. Isso é comprovado cientificamente que pacientes que têm algum tipo de fé têm um prognóstico muito melhor, uma evolução muito melhor, uma percepção muito maior, tanto deles quanto da vida, do que quem não tem. E quem não tem, como eu sempre falo, não tem problema, né? Digamos assim, se você funciona assim, também tá tudo bem. E é onde eu oriento ir para os hobbies. Toda a nossa ansiedade, todos os nossos sentimentos de tristeza, eles têm que ser expressados de alguma forma. Toda a nossa raiva tem que ser expressada de alguma forma, não de uma forma de ficar guardando, guardando, guardando e depois estourar aquilo. Não, sempre de maneira saudável. E eu trouxe uma música para vocês que a doutora Fabíola adorou e que ela acalma um pouquinho o coração. Se vocês estão na medicina, eu digo força, que do outro lado tem esperança sim. Aprendam a cuidar da saúde mental de vocês, não fiquem se reprimindo, ou fiquem fechados, ou sozinhos, se vocês veem que vocês não estão bem. As coisas não vão melhorar magicamente falando, dificilmente acontece isso. E se alguma coisa acontece na nossa vida, tem um propósito de acontecer. Isso é uma coisa que depois que eu entrei na psiquiatria foi fantástico. E quando a gente tá nessa vibe de cuidar da nossa cabeça, de ver o tanto que isso é importante, a gente vê que todas as outras coisas vão entrando em ordem. Contem comigo, qualquer coisa que precisarem pelo meu Instagram, ou a doutora Fabíola tem meu telefone também. E eu gostaria um dia de poder participar dessas aulas, dessas palestras que vão ter. Eu achei muito legal. Não deixem de cuidar da cabeça de vocês, viu? Consequentemente do corpo também.